Abra sua Bíblia lá em Lucas 11, versículo 1. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala assim, presta atenção. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Amém? Amém. Esse versículo você conhece. Porque logo depois vem a oração do Pai Nosso, não é? Acho que todo brasileiro já decorou. A gente é forçado a decorar essa oração. Mas, se a gente for pensar, por que esse discípulo foi pedir para o Senhor, ensina-nos a orar? Será que eles não sabiam o que era a oração? Sabiam. Eles eram judeus. O judeu tinha por costume orar, não é? O judeu era comum entre o povo, né? Ver pessoas orando. Quando eles iam nas sinagogas, eles viam pessoas orando. Existiam situações durante o ano, por exemplo, na Páscoa, em que eles tinham todo um ritual ali, em que eles oravam a Deus. Então, ele devia estar acostumado a erguer a voz, a falar em voz alta, ou a se ajoelhar. Eles já sabiam orar, se a gente for pensar assim. Não é verdade? Na verdade, eu acredito que eles cresceram vendo, né, seus pais ou seus familiares orando. Então, não parece estranho eles chegarem para o Senhor Jesus e pedirem: nos ensina a orar, mestre. Mestre, ensina. Porque alguma coisa, a gente pensa então, que alguma coisa diferente devia de existir na vida do Senhor Jesus, devia existir nas orações do Senhor Jesus, ou algum resultado diferente devia existir para que esses discípulos chegassem até ele e fizessem esse pedido. Não é? Pensando agora na gente, vários crescendo dentro da igreja, então eles nos vêm orando, eles sabem o que é uma oração. Nós também, quantos anos você está na igreja e você já tem uma ideia sobre o que é orar, não é verdade? Eu levanto a minha voz, eu ligo o meu pensamento em Deus e eu oro. Muitos anos atrás, alguém disse assim: orar é falar com Deus, não é? Eu aprendi isso. Vários aqui também, muitas vezes eu também ensinei assim: orar é falar com Deus. Mas será que a oração para o Senhor Jesus era só falar com Deus? Já se perguntou isso? O que será que tinha de diferente em Jesus para que um discípulo chegasse até ele e pedisse isso? Bom, com certeza, o que Jesus fazia era de fato diferente do que eles estavam acostumados a ver. O que Jesus fazia era diferente do que o que nós aqui estamos acostumados a fazer. Ué, pastora, por que você me pergunta, por que você afirma isso? Por que eu posso afirmar isso? Por que o que Jesus fazia, enquanto homem aqui na terra, quando ele orava, era diferente do que nós fazemos? O quê? Sabe por quê? Porque os resultados são diferentes.
Às vezes nós oramos, fazemos assim. Eu já separei um lugar na minha casa que vai ser o meu lugar secreto. Lugar secreto é o seu lugar de oração. Se ainda não fez isso, faça em nome de Jesus. Nem que seja dentro do armário. Vou entrar dentro do armário, vai ser meu lugar secreto. Mas vai ser. Amém? Né? Pode ser que você já tenha separado o seu lugar secreto de oração. Né? Mas pode ser que você entre nesse lugar secreto e parece que você tem uma luta tremenda de ficar ali. Não é difícil? Celular toca, campainha toca, filho bate na porta. Mãe! Né? Toda hora. Mas eu persevero, porque eu tenho certeza que um dia, né, as pessoas vão entender, vão compreender que aquele lugar é o meu lugar de oração. Não é para ficar interrompendo. Mas amém. Mas olha só. Às vezes você tem o seu lugar secreto, mas parece que você está falando. Pode até estar falando em voz alta, mas parece que a sua oração bate nas paredes. Bate no teto. Ninguém está ouvindo. Às vezes você pode estar fazendo a sua oração e parece que é aquela oração mecânica, de repetição. Lá vou eu de novo orar por isso. Orei durante 8 anos para meu pai se converter. E eu orava todos os dias. E às vezes eu abria o olho e falava, Senhor, será que eu estou rezando? Não, eu estou orando, Deus. Porque era todo dia eu falava a mesma coisa. Sabe? Eu queria muito a conversão dele. Graças a Deus, chegou o dia, né? Aceitou o Senhor Jesus. Tive esse privilégio de ver, de aceitar Jesus comigo. Sabe? Então, às vezes, a gente está ali no nosso momento de oração, mas parece que a oração é uma oração mecânica. Parece que você está falando, mas Deus não vai te ouvir. Parece que você está falando para o ar, para ninguém. Será que só eu que sinto isso? Ou tem mais gente? É verdade, irmãos. Mas a gente tem que passar, vencer e superar essa fase de oração. Sabe qual que é o problema? Na hora que você vai vencer e superar, é a hora que você vira as costas e vai embora. Fica um pouquinho mais. Fica um pouquinho mais. O Senhor Jesus tinha resultados diferentes na vida dele, porque ele ficava mais tempo na presença do Pai. Quanto tempo o Senhor Jesus ficava orando? O tempo todo. Nós lemos nos evangelhos várias vezes que ele saía de madrugada, acordava mais cedo, saía de madrugada, quando ainda estava escuro, e ia num lugar separado para orar, não é? Em outros relatos diz que ele virou a noite, antes dele escolher os apóstolos, ele passou a noite em oração. Ele não estava numa vigília de oração com os irmãos, um tocando violão e outro cantando e outro, né? Aí para, faz uma pausinha, toma um lanchinho, volta a orar, aquela coisa legal, gostosa que a gente, né? Não tinha aquele outro que a gente, bater irmão X vai estar, então vai ser uma bênção, uma vigília. Não, ele estava só com o Pai. Quanto tempo você consegue ficar só com o Pai orando? Agora me dá um desespero, 10 minutos. O Senhor Jesus ficava só buscando o Pai durante uma noite inteira. E isso era frequente, era comum para ele. Qual o resultado, irmãos? Muita coisa diferente.
que acontecia na vida dele. Amém? Então, quando os discípulos chegaram até ele e falaram assim: Mestre, ensina-nos a orar. Sabe por quê, mestre? Agora falando com as minhas palavras, né? A gente vê que a sua vida é diferente. Os resultados são diferentes, sabe, mestre? Quando o Senhor fala, quando o Senhor ora por alguém, quando o Senhor trabalha, quando o Senhor age, as coisas são diferentes. Aí, o Senhor Jesus ensina. Então, irmãos, se nós queremos ter uma vida diferente aqui na terra, se nós queremos ter palavras diferentes, se nós queremos ter uma direção diferente, se a gente quer ter um brilho diferente, né? Nós precisamos passar tempo com o nosso Pai, ouvir dele, aprender dele. Em outra ocasião, o Senhor Jesus disse que o que ele falava era o que ele tinha ouvido do Pai. Não é? Tudo o que ele fazia era porque o Pai o tinha dirigido, mandado ele fazer. Não é? Agora, como isso? Passando tempo com o Pai. Amém? Então, muito mais do que a gente pegar aqui e começar a destrinchar a oração do Pai Nosso, porque isso nós já ouvimos muitas pregações, né? Isso a gente já ouviu, mas a gente precisa experimentar essa mesma comunhão que o Senhor Jesus tinha com o Pai. Porque o interessante é que, pensa bem, depois que o Senhor Jesus passou um dia inteiro com a multidão, e ele não passou um dia inteiro fazendo churrasquinho, né? Ele passou um dia inteiro pregando, ensinando, orando, fazendo milagres, cuidando daquelas pessoas, né? Bem cansativo. Quando os discípulos foram embora, ele ficou mais um pouco só para orar. E aí, logo depois, o que acontece? Ele vai ao encontro dos seus discípulos andando sobre a água. Então, a gente pode pensar, poxa, depois de um dia inteiro de serviço a Deus, né? Ele devia estar muito cansado, devia estar. Mas quando ele ia na presença do Pai, as forças dele eram renovadas. Amém? A esperança dele era renovada. Já imaginaram o quanto de borracha, de bobagens Jesus devia ouvir? Pessoas falarem, murmurarem, reclamarem, pedirem, né? Ele devia estar fisicamente cansado, mas quando ele ia na presença do Pai, ele era renovado, ele era refrescado. E é isso que acontece quando a gente começa a andar na presença do Pai. É isso que acontece. A sua fé é renovada. As suas forças são renovadas. Amém? A sua esperança é renovada. Não é? É bom demais, irmãos. Então, em vez de só ouvir o que a pastora está falando de quinta-feira, vai lá, se fecha no seu quarto. Quem já escolheu um lugar secreto, glória a Deus, já deu um passo. Agora dá o seguinte, fica lá. Amém? Né? Fica lá. Não adianta só escolher o lugar. Agora você entra ali e fica. Deu uns minutinhos do seu dia, corre lá para o seu lugar secreto. Ser bênção, você vai ver. Sabe? A verdade em casa. Tem ninguém hoje aqui? Eu não vejo a hora de todo mundo dormir para eu poder ir para o meu lugar secreto. Entendeu? Porque aí não vai ter ninguém me incomodando, me chamando, pedindo alguma coisa. Sabe, irmãos? A gente precisa ter desejo e anseio para ir nesse lugar secreto. Estar ali na presença do Senhor. E quando você começa a ir, você vai ver que é bom. E você vai querer mais. E mais e mais. Era isso que o Senhor Jesus experimentava. E por isso que a vida dele, né, tinha resultados e frutos diferentes. Amém?
Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós vamos agora orar. Em primeiro lugar, sinceramente, 1 Tessalonicenses 5:7 fala: orai sem cessar. Orai sem cessar. Ah, pastora, peraí, então eu não vou fazer mais nada na minha vida, só vou orar? Não. Você vai fazer muita coisa. Mas, por exemplo, enquanto você está indo da sua casa até o seu trabalho, se não tem ninguém para você estar compartilhando de Jesus, você vai orar, né? Se você está na sua casa, fazendo o serviço da casa, sei lá, pode ser lavando roupa, lavando louça, varrendo a casa, aquela faxinona, não sei, o que você puder, né? O que você estiver fazendo naquela hora, o que você vai fazer? Orar. Sem cessar. Amém? Enfim, se você tem carro e está dirigindo o seu carro, o que você pode fazer? Orar. Olha só, irmãos, quantos momentos do dia você pode orar? Em vez de ficar ocupando a sua mente com outras coisas e preocupações, ore. Apresente ao Senhor, louve ao Senhor, adore o Senhor. Liga o seu pensamento nele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha, eu tenho certeza que o seu dia vai render muito mais. Você vai ter muito mais paz. Isso que significa o orar sem cessar. Agora, é claro, se na hora do seu trabalho, se você está trabalhando e você precisa estar ocupando a sua mente ali, conversando, no meu caso, eu estou dando aula, por exemplo, eu estou ocupando a minha mente, eu estou me comunicando com os meus alunos. Então, eu não vou estar orando. Mas, deu uma chance, ore durante o seu dia. Quantas oportunidades você tem de orar durante o dia? Não é verdade? Glória a Deus. Santo Deus, eu te louvo e eu te bendigo, Senhor. Porque o Senhor é um Deus tão cheio de misericórdia e de amor por nós. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos ensina todas as coisas. O Senhor nos ensina a orar. O Senhor nos ensina como entrar na sua presença, como permanecer ali, Senhor. O Senhor nos ensina como ouvir a sua voz. O Senhor nos ensina sobre o seu amor e nos faz sentir este amor, Senhor. O Senhor nos ensina sobre a fé, Senhor. Como sermos um contigo, Senhor. O Senhor nos ensina sobre o teu poder, Deus. Aleluias. Deus maravilhoso, faz agora que a tua igreja, Senhor, se dobre diante de ti, Senhor. Que a tua igreja, Senhor, esteja realmente rendida, não da boca para fora, Senhor, nos louvores como muitos que nós cantamos. Mas, Senhor, que nós realmente estejamos rendidos, dobrados diante do Senhor. Oh Deus, que o nosso maior anseio durante o dia seja entrar na tua presença, Senhor. Que o nosso maior desejo, Senhor, não seja estar ali com um ou outro da família, Senhor, não seja ir para o trabalho, não seja ter uma boa refeição, Senhor. Que o nosso maior desejo durante o nosso dia seja estar na tua presença, Senhor. Que eu sei, Deus, que um coração desta forma o Senhor se agrada. Para um coração dessa maneira o Senhor se manifesta, Deus. O Senhor derrama da tua chuva, Senhor, naquele coração. O Senhor manifesta a tua glória, o Senhor manifesta o teu amor. E eu sei que é assim, meu Deus. Faz isto com a tua igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluias.